Educação por princípios. Por que nós falamos tanto de educação por princípios? Aliás, vai fazer 30 anos que nós estamos divulgando essa notícia e essa ideia no Brasil. E tem muita gente que pergunta, mas afinal de contas, e o que é educação por princípios? Vamos começar do princípio. O que é um princípio? Como a palavra mesmo diz, é o início, é o começo, é a base, é a fundamentação. Eu estudei física e engenharia, então minha formação é matemática. E quando você olha qualquer contexto de construção de conhecimento, ele é baseado em algo que se chama um postulado. Um postulado é uma verdade que você aceita sem contestação. E aí, você pode pensar, mas como assim a ciência, o conhecimento sem contestação? Pois é, a ciência está baseada em fé, porque a matemática é construída, todos os teoremas, todas as equações, todos os axiomas em postulados. Aquilo que você primeiro aceita e sobre o que você vai construir toda a sua argumentação. Então, lembrando dos seus tempos de escola, quando tem um teorema, você tem lá uma tese, uma hipótese e uma demonstração, que termina como queríamos demonstrar, baseado num postulado. Na matemática, ponto, reta, plano, são postulados, ou seja, pressupondo que exista uma unidade infinitamente pequena, indivisível, que é o ponto. Pressupondo que uma reta é uma linha de pontos infinitas e que pode ser também dividida infinitamente em porções menores. Reta, sem dimensão. Plano, eu consigo criar toda a geometria. Eu consigo calcular todas as distâncias. Eu consigo criar o sistema cartesiano. Então, o conhecimento é baseado em princípios, em postulados, em leis universais, que significam por si só. E quais são os princípios que nós usamos em educação? Nós aqui temos 7 princípios. E quando eu falo deles, eu sempre conto uma historinha, né? Porque um princípio está relacionado com o próximo. Então, o primeiro princípio que todo educador e toda criança tem que aprender ao longo do seu percurso dentro da escola: soberania. Ou seja, existe um Deus que é soberano. Ah, eu não acredito em Deus. Então te aconselho a não colocar numa escola de educação em princípios. Porque nós partimos do princípio de que existe um Deus e que se, portanto, ele existe, e aí começa a lógica, ele é soberano. Porque você não pode crer num Deus que é o seu servo. Você não pode crer num Deus que é um gênio da lâmpada que você esfrega e cumpre o seu desejo. Se existe um Deus, ele é o Criador. Se existe um Deus, ele é o Senhor. Se não existe um Deus, ele é soberano. Ele tem poder sobre todos nós. É o princípio da soberania. Agora, ele nos criou com autogoverno. Então, por sua vontade, não por nossa libertação, nós temos a condição de governarmos a nós mesmos. Nós temos a condição de, inclusive, pensarmos que Deus não existe. Autogoverno. Então, o homem, esse ser da criação diferenciado de todos os demais, ele foi criado com essa capacidade de intuir e governar. Então, o autogoverno é que te dá a condição de se relacionar com o soberano, através da autoridade. Então, você está debaixo da autoridade, mas você tem autogoverno. E esse autogoverno se relaciona muito com o próximo princípio, que é a individualidade. Ou seja, não apenas eu sou capaz de governar a mim mesmo, eu sou mestre da minha vida, que foi a poesia que segurou Nelson Mandela 20 anos na prisão. Eu sou mestre do meu destino. Não é um governo humano que vai dizer quem eu faço ou o que eu não faço, porque eu sou um indivíduo, eu sou único. A individualidade diz que cada um foi criado
de uma forma especial e que não existem dois iguais, porque não existem mesmo. Está aí a sua impressão digital, está aí o seu reconhecimento facial, está aí toda a ciência moderna que cria criptografia baseada nesse princípio de que não existem dois seres humanos idênticos. Nós somos indivíduos e individualidade tem que ser preservada e ensinada para que a criança não se massifique. Bom, mas se eu sou um indivíduo e eu ficar sozinho, eu fico individualista e isso é ruim. Então, o quarto princípio fala sobre aliança. Ou seja, eu sou um, mas eu ando em bando. Eu ando em grupo. Eu me relaciono com os meus iguais. E a aliança, biblicamente, ela é geracional. Ou seja, eu me relaciono com as pessoas da minha idade, da minha geração, com os meus valores. Todos envelhecem juntos, todos vão olhar as fotos de antigamente e se considerarem juntos ridículos, mas a mudança é em grupo. Então, a aliança faz com que juntos construamos, possamos progredir em coisas que sozinho cada um não poderia. O ser humano, o homem, o Homo sapiens, ele não é o mais forte dos animais. Ele não é o mais capaz de sobreviver. Há outras raças muito mais fortes. A criança, o bebê do ser humano quando nasce, é um dos mais indefesos. Não vive sozinho. Não consegue se manter, se proteger, se aquecer. Um filhote de um outro animal, ele já nasce praticamente pronto. O ser humano não. Então ele tem que ser acolhido, guardado, cuidado. Ele tem que viver em família. Ele tem que viver em aliança para poder se desenvolver. Isso faz com que, então, ele tenha condições de crescer. E na hora que ele está com essa condição, é a hora em que o seu filho entra numa escola. Então, ele já tem em casa esse conhecimento de que existe um Deus, de que ele é um indivíduo, de que ele anda em família, com a capacidade de governo própria. Então, ele tem que começar a acumular conhecimento. Então, essa primeira parte é caráter. Por quê? Porque a máfia é uma aliança e é uma geração, mas tem que ter o discernimento do que é bom e do que é mal, a definição do caráter. Manteiga e mel comerá até que aprenda a discernir o bem, a apegar-se ao bem e aborrecer o mal. Então, caráter é um princípio fundamental numa educação cristã. A capacidade de você saber o que é certo e chamar o certo de certo e saber o que é errado e aborrecer toda a aparência do mal, que é o que faz com que a sociedade seja rígida, seja saudável, é o que não haja corrupção, que prevaleça a honestidade, que os valores de curto prazo não se imponham sobre os grandes valores de longo prazo. Caráter. Então ele aprende no coletivo a perder para que todos ganhem, a ser o que é o melhor para o coletivo e não somente para o individual, a ter essa capacidade de discernimento. Com isso equipado, começa então, e aí estamos chegando no final dos princípios, em semeadura e colheita. Ou seja, com toda essa capacidade de saber quem eu sou, aonde eu estou e como eu devo me portar, vou trabalhar, porque a vida não é usufruir. E se você vai semear, você está abrindo mão da riqueza de hoje para tê-la multiplicada amanhã. Porque semeadura e colheita é o mesmo princípio de educação financeira, de poupar ao invés de consumir. A semente que eu posso comer hoje e usufruir já, eu abro mão disso para ter mais sementes depois. O dinheiro que eu poderia gastar hoje, eu guardo, eu poupo, para que ele renda e amanhã eu tenha mais dinheiro para fazer mais coisas. Então, semear e colher é o princípio que te ensina a prosperar, a crescer, a enriquecer. E tendo já essa riqueza colhida, vemos para o último princípio, que é mordomia. Ou seja,
o que eu adquiri, o que eu conquistei, a riqueza que eu produzi, não é minha. Eu sou um administrador dela, eu sou um mordomo, eu sou um gestor daquilo que Deus me deu para cumprir o seu propósito soberano. Então, com a mordomia, eu entendo que eu preciso preservar esse meio ambiente para a próxima geração, porque a terra não é minha. Eu estou usando, mas eu não posso destruir o meio ambiente. Eu entendo que a riqueza eu vou deixar para alguém. E eu tenho que entender, então, em que condições e para que finalidade. Eu entendo que o dinheiro que eu tenho não é para o meu usufruto, mas para o meu propósito. E eu vou perguntar, para que eu existo? Por que Deus me colocou nesse lugar? A mesma pergunta que Mardoqueu fez para Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou nessa posição. Então, aqui em alguns minutos, 7 princípios que norteiam todo o processo educativo em nossas escolas. Você vai aprender história, matemática, português, línguas, geografia, baseados nesses 7 princípios, nessas 7 maneiras de enxergar a realidade e resgatar o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Educação por princípios.